Oi gente, tudo bom? Estou aparecendo aqui nesse vídeo agora para falar de um assunto que está fugindo um pouquinho da minha linha que eu estava falando. Estava falando de livro, vou falar de outra coisa agora que tem muito a ver com livro, mas eu senti vontade de falar algumas coisas que eu tenho aprendido com todas as leituras que eu tenho feito, mas não é necessariamente assim relacionado às leituras em si. Mas é algo que eu tenho aprendido em relação ao processo da gente de autocontrole, que tem a ver com saúde, que tem a ver com emagrecimento e que tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro e da nossa mente e o gerenciamento das nossas emoções e do nosso subconsciente. Por isso que eu senti vontade de fazer esse vídeo e eu vou fazer isso agora. É o seguinte... Você já parou para pensar que muitas vezes, quem já passou por um processo de fazer muita dieta, de ganhar peso, perder peso, ganha peso, perde peso, ganha peso, e esse processo todinho aí de efeito sanfona, vai entender um pouco do que eu vou falar agora. Você vai na nutricionista, você vai super animado, você ganha uma lista enorme de coisa que você tem que comer, um cardápio montado para você, tudo bonitinho, uma listinha de compra, o que você tem que fazer e tal. Você começa empolgado, você vai até um certo ponto, faz uns dias, tem um resultado. Durante algum tempo você se anima porque você vê o resultado, mas de repente acontece uma coisa, você dá uma escorregada aqui, outra escorregada ali, ou de repente acontece uma situação chata, você fica chateado, aí desanda aqui, aí você se sente desanimado porque desandou, e aí você resolve parar e vou fazer outra coisa, já que eu errei, vou chutar o balde, aí pronto, aí descamba tudo, aí enfim, você não consegue seguir, aí você fica nesse ciclo de vitória, derrota, vitória, derrota, vitória, derrota. E que acaba que cria dentro de você um sentimento negativo, de desânimo, de desincentivo, e você acaba alimentando uma crença de que você não é capaz de ter resultado. E que esse negócio de dieta não funciona, porque você já tentou de tudo e não conseguiu. Calma que eu vou explicar uma coisa muito séria que acontece. E eu vou explicar pra você uma coisa que explicaram pra mim. Eu vou explicar com as minhas palavras. Eu vou explicar pra você, porque assim como eu, já passou por esse processo todinho, e ou tá passando, ou tá se sentindo pra baixo, eu vou explicar pra você o que acontece, tá? Do jeitinho que explicaram pra mim. É o seguinte, a nossa mente, o nosso cérebro, aqui ó, nosso cérebro, tem duas áreas. Tem uma área que trabalha ao nível do consciente e tem uma área que trabalha o nível do subconsciente. O consciente está aqui em cima, uma área do cérebro fica mais aqui, e do subconsciente é uma área que fica mais aqui embaixo, assim, para trás e embaixo, né? Aqui. Eu não sei, gente, uma está em cima, a outra está embaixo, vocês entenderam, né? Essa área que está em cima do cérebro, que processa o nível do consciente, tem a ver com as decisões racionais, com as análises, né, mais assim, racionais que a gente faz das coisas, tomada de decisão mais racional. E essa parte do subconsciente que fica aqui embaixo, ela tem a ver com o emocional. Ela tem a ver com sentimentos, tem a ver com memórias de longo prazo, tem a ver com aquelas coisas que a gente faz de forma inconsciente no nosso corpo, que a gente nem para pensar, mas acontece automaticamente. Por exemplo, batimento cardíaco, a respiração, a digestão, circulação sanguínea, tudo isso está ligado nessa área aqui embaixo, tá? E nessa coisa das memórias de longo prazo, o que acontece? Muita coisa que fica guardada nesse subconsciente aqui embaixo é impressa nesse subconsciente nos nossos primeiros anos de vida e tem muito a ver com emoções tanto positivas quanto negativas que a gente viveu e que a gente armazenou de forma automática aqui embaixo.
Assim como você aprende a dirigir ou aprende a andar de bicicleta, no começo é difícil e depois fica automático, você faz sem pensar, pois é porque passou daqui do consciente aqui para baixo, para o subconsciente. E como que foi que passou do consciente para o subconsciente? Tem várias coisas que acontecem. Nos primeiros anos de vida, isso meio que acontece. Tem uma questão aí das ondas de funcionamento cerebrais, que o cérebro processa informação de uma maneira X, que com o passar dos anos muda. Mas basicamente, depois de uma certa idade, isso vai se consolidando do consciente para o subconsciente através dos hábitos, que a gente vai repetindo, vai reiterando, inclusive em relação às palavras que a gente ouve repetidamente. Por exemplo, aquela mãe que repete muito para a menina: menina, todo mundo nessa casa é gordo, não sei o que e tal. Ah, você tá muito fraquinha, muito magrinha, não sei o que. Você vai armazenando esse tipo de crença, entendeu? Ou então assim: menina, homem nenhum presta. Aí você cresce ouvindo sua mãe falando isso milhões e milhões de vezes. Aí você cresce com essa crença errada. Aí o que acontece? Quando chega na idade adulta, você não consegue ter nenhum relacionamento que preste, não consegue fixar uma família, enfim, porque você tem um padrão de desconfiança que foi armazenado lá atrás, no seu subconsciente. Tá. Mas o que isso tem a ver com perda de peso, com saúde? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque, às vezes, você permanecer firme numa dieta, numa mudança de estilo de vida, implementar uma rotina de exercício, alguma coisa, é muito difícil para você, porque o que está armazenado aqui embaixo no seu subconsciente sabota a decisão que você sabe que tem que tomar aqui, ó, primeiro no consciente. Você tem que tomar as rédeas do que você vai decidir. Você tem que decidir se alimentar melhor, ter uma rotina melhor de vida, um estilo melhor de vida, mas isso aqui fica te sabotando em algum momento. Então você que tem que fazer o quê? Você tem que reprogramar o seu subconsciente. Mas aí, ó, o que acontece? Qual que é o problema? Na maioria dos casos acontece o seguinte, ó, vou falar um negócio pra você. Pensamentos, tô escondendo o dedinho aqui. Pensamentos geram sentimentos, que geram atitudes, que geram resultados. A gente pode entender da seguinte forma: pensamento geram sentimentos e emoções que geram comportamentos, atitudes, comportamentos que geram hábitos. Comportamentos repetidos reiteradamente geram resultados que são hábitos também. Então, muitas vezes, quando você vai na nutricionista, pega aquela lista enorme de coisas que você tem que colocar no seu dia a dia, no seu cardápio, na sua dieta, aquela lista de compra que você tem que fazer. E você até começa bem, mas depois o negócio desanda. Por quê? Porque você começou aqui, ó. Você começou no hábito, na quarta etapa. Através da tentativa de mudança de hábitos, você quer mudar um padrão mental. Mas não se muda padrão mental dessa forma, de uma maneira sustentável. Para ser sustentável, você tem que mudar primeiro sua programação mental, seus pensamentos, para aí poder mudar seus sentimentos, para você não ficar refém da frustração, do desânimo, da derrota, para mudar suas atitudes, seus comportamentos e mudar os seus resultados, seus hábitos. Às vezes de cara você quer mudar os hábitos, mudar as atitudes, tudo, e quando você falha, gera um sentimento ruim e gera um pensamento ruim de: ah, eu não dou conta, ah, eu não consigo, eu não sou capaz, isso é muito difícil para mim. Calma, vamos pensar devagarzinho, vamos reprogramar primeiro o pensamento, as palavras que você diz para você mesmo, o que você sente em relação a isso tudo. Começa a questionar: por que que eu preciso ficar presa nesse ciclo? Por que que eu não consigo seguir adiante numa dieta? Por que que eu não consigo levar em frente uma mudança de hábito de vida?
Por que que eu me sinto tão frustrado, tão fracassado? O que me leva a me sentir assim? O que que me boicota? Você percebe que no ciclo anterior você agia de fora para dentro. Mas a proposta que me foi apresentada e que eu comecei a entender é que a gente pode mudar de dentro para fora. E você, conhecendo o que você pensa, começando a questionar seus pensamentos, fazendo perguntas para você mesmo, caindo no autoconhecimento, começando a entender a origem dos seus sentimentos, o que gera certos sentimentos ruins, certos sentimentos negativos ou positivos, entendendo que há coisas que podem ser sim ressignificadas, você pode ter uma mudança de comportamento e agir também mudando já o comportamento, mas de uma forma consciente. A partir desse conhecimento você vai formando novos hábitos e aí isso vai te encorajando. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu só queria explicar esse processo para vocês, porque de repente eu explicando esse processo fica muito mais claro para você entender porque que às vezes é tão difícil levar certas mudanças de vida para frente, ou porque que é tão difícil ter a manutenção dos resultados, sustentar o novo estilo de vida para o resto da vida. Por que a gente pode botar um basta nesse efeito sanfona? Tem muito a ver com a reprogramação mental, entender como funciona o consciente, como funciona o subconsciente e o papel dos pensamentos e dos sentimentos nisso tudo, certo? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu likezinho para mim, para me ajudar aqui no algoritmo. Inscreva-se no nosso canal. Siga a gente nas outras redes sociais, tem o Instagram, @patiaos40, tem uma paginazinha no Facebook, tem o Spotify, tem aqui no YouTube, tem o Twitter. Segue a gente nas outras redes sociais para a gente poder interagir. É um prazer poder contribuir de alguma forma para que você tenha um corpo são e uma mente são. Beijo e até o próximo vídeo.